eu queria que vocês, se pudessem fazer o favor de abrir em João 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 8, e a minha mensagem hoje, hum, se eu conseguir assim expressar de uma forma só, num título só, era permanecer em Cristo. E apanhando a boleia do Bernardo, do nosso querido irmão Bernardo, ele tem falado sobre disciplinas espirituais, apanhando um pouco a boleia dele, mas não querendo interferir no caminho que ele já está a fazer, querendo apenas chamar a atenção da raiz de todas as disciplinas espirituais. Então é o permanecer em Cristo. E em João 15, de 1 a 8, nós vemos a raiz de todas as disciplinas espirituais. Então vamos abrir em João 15, versículo 1 a 8, e eu passo a ler na versão ARA. Vocês creio que conseguem visualizar também aqui atrás, quem não tem a mesma versão e quiser apanhar a mesma versão, e diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É até aqui a palavra do Senhor. Então o título maior é Permanecer em Cristo. E a ideia central que eu quero falar acerca de hoje é que as disciplinas espirituais, elas não produzem vida por si mesmo. Elas são práticas pelas quais permanecemos ligados à videira viva, que é Cristo. Então eu, na minha realidade, quando nós falamos de vida espiritual, ou seja, acerca da vida espiritual, é comum nós ouvirmos a expressão disciplinas, não é? Disciplinas espirituais. O termo não é errado, mas pode, se não tivermos cuidado, criar um desvio subtil na nossa mente e pensarmos ou criarmos a ideia que se nos esforçarmos muito por alguma prática e nos dedicarmos a alguma prática por si mesma, separada de Cristo, que conseguimos obter algum resultado. Isso é o que acontece em muitas outras áreas da vida espiritual de muita gente que não professa Cristo como Senhor nem Salvador. Eles exercem disciplinas espirituais, mas não têm fruto. Porquê? Porque não permanecem na videira. Eles realmente desenvolvem disciplinas, hábitos, mas não têm fruto, porque em si mesma a disciplina não tem vida. Por isso é que as tradições anteriores, neste caso da Reforma, davam um nome que eu gosto imenso, que é meios da graça. Então, nós obtemos vida por meios da graça. E os meios da graça, e eu não vou falar sobre todas as disciplinas espirituais, eu deixo isso para o Bernardo. O Bernardo já tem feito isso ao longo destas temporadas e ele tem falado disto. Os canais pelos quais Deus lança vida. E eu vou falar de três principais. Não vou esmiuçá-los, porque eu não estou aqui a falar das disciplinas ou dos meios. Eu estou a falar da vida em si, que é permanecer em Cristo. Ok? Mas os meios que Deus outorgou, deu à igreja para que nós desfrutemos
da graça de Deus, ou seja, da vida que a videira tem, nós encontramos três principais que nós não vamos descurar nem um nem outro, porque não há mais importante ou algum que se possa descuidar, que são eles. Quando Deus fala conosco, que é ler as Escrituras, quando nós falamos com Deus e Ele nos ouve, segundo as Escrituras, e quando Ele nos envia à comunhão para que a vida tome algum propósito. Fez sentido na vossa cabeça? Deus quer falar connosco, ensinar-nos como nós falamos com Ele, para que em todas as coisas nós, quando somos enviados à comunhão do corpo, possamos enviar dessa seiva, dessa vida e dar fruto. Porque o ramo em si mesmo não dá fruto, mas a seiva e a vida que vem da videira, ela produz fruto no ramo, que é apenas um meio. Então nós temos estes meios à nossa disposição que Deus nos deu. Ele deu-nos a sua palavra, Ele deu-nos o privilégio de podermos ser socorridos em bom tempo quando nós falamos com Ele. E Ele envia-nos a um corpo que é uma maravilha, que é o seu corpo, a igreja. Onde nós recebemos vida e damos vida. Nós estamos ali uns com os outros a promover fruto uns aos outros. Amém? Então é aqui que nós vamos basear a nossa leitura. Cristo é a videira verdadeira. Ele é a fonte. Ele não é um meio. Ele não é um método. Ele não é uma disciplina. Ele é a fonte de toda a disciplina. De todo o hábito. De todo o meio. Eu não estou aqui a dizer que o termo disciplina, ou método, ou meio estão errados. Eu quero é que nós entendamos o que está por detrás, a vida que existe nos meios, ou nos hábitos, ou nas disciplinas que nós usamos. Ok? É a vida que está em Cristo. Ele diz a videira. Então ele começa logo no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Ele não se apresenta com alguma ação, pois não? Ele diz eu sou. Ele está a apresentar-se em identidade. Então o que ele mais quer que nós façamos é conhecê-lo. A primeira parte de quando ele se apresenta como fonte de vida é que ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então ele apresenta-se com identidade. Ele não mostra, eu quero que vocês vão e façam, produzam muito fruto. A identidade é o início de tudo. Deus está a identificar, Jesus está a identificar-se. Então, antes de falar de qualquer forma de meio, disciplina, hábito, ele apresenta quem ele é. E a ênfase teológica que nós recebemos aqui é que a vida espiritual não é fabricada. É recebida. Por isso é que ele diz, o ramo em si mesmo não consegue produzir nenhum fruto, mas é a videira onde ele está inserido, que tem vida em si mesma, e ao passar pelo ramo produz fruto. O fruto não é produzido do ramo, mas é no ramo. Porque a vida está na videira. Então ele apresenta-se que a ênfase espiritual, na vida espiritual, desculpem-se, a ênfase teológica aqui é que a vida espiritual ela é recebida, não é fabricada. Então não há nada que eu faça que possa produzir vida além da vida que está a ser produzida através de Cristo. Toda a disciplina que não começa em Cristo, ela torna-se apenas em moralismo ou legalismo e não produz vida a ninguém. Pelo contrário, pesa as pessoas. Então toda a disciplina que está paralela a Cristo, que não começa em Cristo, que não começa através de conhecer quem Cristo é, o que Ele pretende de nós não produz vida. Produz uma ação fútil.
degenera em moralismo, em legalismo. Então Jesus está nos momentos finais do seu ministério. Lembremos do seguinte, João 15, ele está inserido apenas em Evangelho de João, que de alguma forma foi influenciado pelo Espírito Santo, de alguma forma não, em toda a forma foi influenciado pelo Espírito Santo para nos deixar este relato, que é único, que é a última noite de Jesus. Jesus encontra-se nos momentos finais da sua vida a lançar coisas específicas com muito carinho, mas indispensáveis à vida cristã. Indispensáveis à vida cristã. E para nós cumprirmos a missão que ele nos envia, que é a missão dele, é indispensável ter os ouvidos ligados àquilo que ele está a dizer nos seus últimos sermões. Então ele diz o seguinte, ele está nos momentos finais do ministério terreno e ele tem muito pouco tempo com os seus discípulos. E ele ainda tem alguns princípios de vida que lhes pretende ensinar. E em João 16, eu creio que eles já têm aqui, em João 16, no versículo 12, ele diz o seguinte: tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Então ele ainda tinha muita coisa para ensinar, coisas muito importantes, mas ele diz, olha, o Espírito Santo, aquele que eu vou enviar, ele vai-vos ensinar em toda a verdade, ele vai-vos guiar nesse caminho que vocês têm de trilhar. Mas aquilo que eu vos estou a dizer agora, vocês têm de ouvir e amarrar no vosso coração. Eu ainda tenho muitas coisas para vos ensinar, mas vós ainda não podeis suportar. Então ele tinha muito pouco tempo, então estas palavras são, portanto, muito necessárias de registar, porque dentro de tudo o que o Senhor Jesus ainda tinha para ensinar, ele escolheu deixar-nos estas, porque elas são indispensáveis para nós produzirmos resultado que glorifica o Filho no Pai. Então Jesus não se apresenta como alguém que apenas ensina o caminho, mas ele apresenta-se como a própria fonte da vida. Ele é o caminho. E na analogia de Jesus, neste caso da videira e dos ramos, a vida não começa no ramo, nem nasce do seu esforço, nem na sua reivindicação. Nasce na sua submissão de estar introduzido na videira, que é a própria vida, que é a própria fonte. Então a vida flui da videira para o ramo não cria essa seiva, ele é simplesmente o meio por onde a seiva passa e cria vida. Então a vida espiritual não é algo que nós fabricamos com métodos ou disciplinas pessoais, mas é algo que nós recebemos pela nossa união com Cristo. Amém? Então em si mesmo a disciplina é um meio que Deus nos dá para que nós recebamos a vida que está em Cristo. A aplicação disto é que a leitura bíblica, a oração, o jejum, o silêncio. Nós evangélicos temos tanta dificuldade com o silêncio. E o Senhor ainda não nos deixou em paz, porque Ele muitas vezes deixa-nos em silêncio. Porque nós temos de aprender este meio da comunicação da parte do Senhor. Sabe porque é que o silêncio faz muita falta a nós? Você já tentou falar com alguém, mas não para de falar? Como é que nós ouvimos o outro lado? Como é que nós ouvimos Deus falar se nós nunca estamos calados em silêncio? Sempre que nós nos dispomos a estar com Ele, nós vamos lá e debitamos tudo o que está no nosso coração. As nossas falhas, as nossas rupturas, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas... tudo e mais alguma coisa. E quando o Senhor vai para falar no silêncio, nós... já está. O Senhor exige silêncio na comunicação. E nós evangélicos temos uma dificuldade com o silêncio enorme. Nós não estamos nada praticáveis, ou não estamos nada habituados ao silêncio. Se nós numa igreja, eu digo evangélica, se calhar em todas as outras, porque eu não visito as outras, mas a realidade é, se num momento de culto nós ficarmos em silêncio, metade da congregação adormece.
Porque nós não estamos habituados ao silêncio. E se metade do culto, de um culto evangélico fosse em silêncio, as pessoas saíam, maioritariamente delas, saíam e diziam assim: hoje não recebi nada. Hoje o culto foi. Porque nós não sabemos estar em silêncio. O pai poda. É o agricultor que poda os ramos. E as disciplinas espirituais, ou os meios, ou os hábitos, são um instrumento dessa formação. Então é através da leitura que o Senhor, Pai, vai podando o ramo. É através da nossa oração, às vezes que é confusa, para chuchu. Às vezes nem nós sabemos o que é que estamos a pedir, nem a dizer, nem a falar. E o Senhor usa aquela oração para continuar a poda do nosso ramo. Qual é o resultado que Ele quer? Que nós deiamos fruto. Fruto que o glorifica. O Filho no Pai. Então estas disciplinas, isto que nós nos dedicamos, e eu não falei da comunhão, mas eu vou lá chegar. Porque nós normalmente temos a situação de dizer assim: bom, eu gosto muito de ler, mas não gosto de orar. Ah, não, eu gosto é de orar, mas ler não é comigo. E depois há aquele cristão que diz assim: eu estou ligado diretamente a Cristo, não preciso da igreja. Não entendeu nada. Porque Deus envia-nos ao corpo. Ele não nos envia à palavra. Ele traz a palavra. Ele envia-nos ao corpo. E nós muitas vezes falhamos nesta parte. Mas deixe-me dizer o seguinte: as pessoas que não querem ser introduzidas no corpo é porque ainda não entenderam a palavra e não quiseram falar com o Senhor para ouvir o que Ele tem a dizer. Porque todas as pessoas que se submetem à palavra e tentam discernir através da oração, da verbalização da palavra, o que o Senhor está a dizer, são automaticamente enviados ao corpo, atraídos ao corpo. E não é somente para receber, é principalmente para dar, para servir o corpo. Então todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E o que é isto o fruto? Era aquilo que eu estava a falar. Eu quero ler, mas não quero orar. Eu quero orar, mas não quero ler. Eu quero isto tudo menos ir ter comunhão com a igreja. Ouça, nós temos de dar fruto. E não é possível dar fruto sem estar ligado ao Senhor Jesus. E já vamos entrar na parte de como é que nós estamos ligados ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, é aquele que não está limpo. Quem é que limpa o ramo? Através do quê? Através da palavra. Por isso é que Jesus diz: vós já estáis limpos. Eles devem estar a olhar uns para os outros e dizer: será do bem que nós recebemos há bocado? Porque Jesus lavou-lhes os pés naquela noite. Sim ou não? E o Senhor Jesus lhes tinha dito: vocês já estão limpos, Pedro. Porque o Pedro disse: não, a mim não me lavas os pés. E o Senhor disse: olha, se tu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Lava-me o corpo todo. Que é no fundo, lava-me a cabeça, as mãos e os pés. Mas aqui o Senhor Jesus está a dizer: vocês já estão limpos. Pela palavra. Então não tem a ver com aquilo que eu consigo fazer. Tem a ver com a sujeição à palavra, é que me traz a limpeza. Então aquilo que o Senhor Jesus está a dizer: olha, vocês já estão limpos pela palavra pregada. Pela palavra que eu vos tenho pregado, que eu vos tenho dado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então esta afirmação fecha qualquer leitura meritória do texto. Eu estou limpo porque eu sou muito bom leitor. Não, vocês estão limpos pela palavra que o Senhor Jesus já vos tem falado. Então é pela palavra que nós somos limpos. É pela oração que nós verbalizamos a nossa limpeza e que pedimos que continue essa limpeza. E é na comunhão que nós vamos percebendo qual é o nosso calibre cristão. É através da comunhão na igreja que nós vamos entendendo
qual é o nosso calibre cristão. Então a poda dói, mas ela é intencional. A poda dói, mas ela é intencional. Ela não é sem querer. Ela tem uma intenção muito específica. É para nos limpar, é para nos ir podando para que nós possamos dar mais fruto. Mais fruto. Porque quem está em Cristo dá fruto. E na realidade aqui a poda dói, mas é intencional. Deus não poda para nos punir, para nos castigar, para nos pesar. Mas é para aumentar a frutificação, para aumentar o fruto, para aumentar o resultado. Aqui não existe tensão entre a vontade de Deus e a nossa disponibilidade. Mas é aqui que se encontra a sinergia, o trabalho comum entre a vontade de Deus e a nossa. Porque a nossa vontade, ela vai sendo alinhada com a vontade de Deus na medida em que nós nos sujeitamos à palavra. Fui rápido. É que às vezes os meus pensamentos são rápidos demais. Tenho que dizer outra vez, não é? Então, nós vamos alinhando a nossa vontade na medida em que nós nos colocamos debaixo, sujeitos à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, para que quando nós nos sujeitamos em oração, nós vamos começando a falar segundo a vontade de Deus. Porque já estamos sujeitos a ela. Nós deixamos de continuar orações fraquinhas, humanas, individuais, egocêntricas, para começar a falar segundo a palavra do Senhor, que quer o bem não só nosso, como de todo o corpo onde nós fomos enxertados. Deixem-me usar esta palavra hoje, porque nós estamos a falar desta parte mesmo. Videira é enxertar. E quem é que foi enxertado por si mesmo na videira? Quem é que pode dizer, eu enxertei-me na videira verdadeira? Ninguém. Por isso é que Paulo, quando fala este termo, diz, vocês foram enxertados na videira. Então a videira em si não tem o ramo em si não tem esta força de vontade, nem esta vontade. Mas na medida em que está na videira, vai tornando-se uma só vontade. Deixem-me dizer isto em Filipenses 2, versículos 12 e 13. Dar tempo para eles meterem lá atrás, porque este versículo eu creio que não lhes dei. Versículos 2, 12 e 13. Filipenses 2, versículos 12 e 13. E que diz assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. E o que é que diz ali agora? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aqui o que é que está? Está a dizer a nossa responsabilidade de desenvolver a salvação. Não é obter. É de desenvolver. Já que fomos enxertados em Cristo, que é o nosso Salvador, nós agora devemos ir ao encontro de desenrolar e desenvolver o plano que Ele já nos enxertou. E o que é que diz no versículo 13? Diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então há uma sinergia entre a nossa responsabilidade, a nossa consciência de termos que ir ao encontro daquilo que Deus já tem para nós e ao mesmo tempo estarmos sempre dependentes do efetuar e do realizar de Deus na nossa vida. Porquê? Porque o ramo em si mesmo não tem vida. Mas é na medida em que está enxertado e tem essa consciência, está enxertado na vida verdadeira, na fonte, na videira, que ele começa a dar fruto. E mais, e quando o fruto é pequenino, e ele entende que é pequenino, ele não está preocupado se o agricultor vai e tira aquele pequenino, porque quando a gente às vezes tira um pequenino é para que cresça um maior.
que é que nós esperamos com o exercício dos meios da graça ou disciplinas espirituais, como queiramos dizer o nome? O que é que nós pretendemos com isto? Ganhar estatuto? Ganhar apenas hábito, disciplina? Ou vamos ao encontro daquilo que estava no início? Eu sou. Conhecer quem Jesus é, na sua essência. É importante esclarecer ou mesmo ratificar que o exercício destes meios não são castigo, como muitas pessoas às vezes usam o jejum para castigo, ou usam disciplinas que nós conhecemos para castigo. Alguns o silêncio é castigo, alguns o jejum é castigo, alguns juntam, nunca fazem nada, mas depois querem juntar todas as disciplinas no mesmo dia e fazer pum! Mas nunca foi plano de Deus para castigo, mas todos os meios são para cooperação para a obra formativa do Pai em nós. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Não é? Permanecei em mim, versículo 4 e 5, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Então, depois de Jesus se apresentar como a videira, Jesus faz um convite claro, um convite muito claro. Permaneçam em mim. Então este é o convite e o desafio ao mesmo tempo que todos os crentes que já foram enxertados nele tenham esta consciência. Permaneçam em mim. E como é que nós permanecemos nele? Como é que nós permanecemos nele? Isto é um desafio que fica agora assim no ar. As escrituras vão explicar. O texto vai explicar. O texto vai dizer qual é o meio, qual é a disciplina, qual é o hábito, como é que nós permanecemos em Cristo. Porque é aqui que nós começamos a compreender melhor o lugar dos meios da graça. Elas não são em si mesmas obras pelas quais conquistamos a presença de Cristo. Às vezes as pessoas pensam, bom, eu vou fazer isto porque eu vou atrair Cristo à minha vida. Mas isto são espaços onde nós aprendemos a viver conscientes da sua presença. Muitas vezes nós andamos inconscientes, ignorando a presença do Senhor na nossa vida. E uma breve oração, um breve texto não vai atrair o Senhor Jesus à nossa vida. Vai nos dar uma consciência de que Ele nunca saiu da nossa presença. Às vezes é preciso momentos difíceis, são a tal poda, para nós entendermos que pela nossa força nós não conseguimos ir mais além. E então nós sujeitamos-nos aos meios da graça e depois de repente a nossa consciência mostra: o Senhor está aqui. Ele nunca saiu daqui. Mas são momentos de ignorância, são momentos de nós acharmos que nós por nós mesmos conseguimos desenvolver vida. E graças a Deus, Ele deu-nos estes meios. E se nós formos obedientes, nós vamos tendo a consciência que nós permanecemos em Cristo. Então o fruto não é condição da permanência. E se eu permanecer assim eu vou dar fruto. Não, o fruto não é condição da permanência. Ele é o resultado da permanência. Por isso é que nós muitas vezes andamos assim, não, eu vou jejuar para ganhar favor diante de Deus. Não, eu vou jejuar para que isto aconteça. Sabe o que você está a fazer? Você está a tentar comprar o Senhor naquela barganha. Senhor, e se eu jejuar 3 dias? Não, então e se eu jejuar já chega lá? Então está bom. O fruto não é condição de permanecer. O fruto
é o resultado de permanecermos. E nós não permanecemos porque somos frutíferos, mas nós tornamo-nos frutíferos porque permanecemos. Não esteja à espera de negociar com o Senhor. Por Jesus diz de uma forma muito clara: sem mim, nada podeis fazer. Ele não nos humilha, Ele não nos está a humilhar a dizer isso. Ele está-nos a mostrar a condição única de dar fruto. É um alerta, é um carinho. Como nós fazemos tantas vezes com os nossos filhos, quando eles tentam negociar connosco coisas que eles não conseguem sem nós. E eles acham depois que nós estamos a dar um castigo quando nós dizemos uma condição. Eles não entendem que dependem de nós. Até que nós lhes mostremos, como o Pai nos mostra, que sem Ele nada conseguimos fazer. E estas condições que pais fazem aos filhos são meios de nós, como pais, ensinarmos os filhos na ética cristã. A Naomi agora não consegue fazer nada sem mãe e seu pai. Ela bem pode chorar. Se os pais não quiserem, ela não vai a lado nenhum. E a Aurora já está a reivindicar também. A Aurora disse logo: é amém. Não foi amém que ela disse, não. Ouça, permanecer é uma linguagem de constância, consistência. Não é momentos esporádicos de espiritualidade. E este é muitas vezes o problema dos crentes. É que nós somos crentes intermitentemente. Ou melhor, somos obedientes intermitentemente. A aplicação direta que nós temos nisto é que as disciplinas espirituais, elas treinam-nos para desfrutar da presença contínua de Cristo no dia a dia. Ouça, as disciplinas espirituais ou hábitos, elas não vão conquistar a presença de Cristo, elas preparam-nos para desfrutar da presença de Cristo no dia a dia. Então elas não são práticas ocasionais, mas elas devem se tornar ritmos de vida. Ritmos de vida. E o alerta que eu dou é que fazer todas estas coisas que nós falamos sem permanecer em Cristo, já vamos chegar lá, o que é permanecer em Cristo, resulta em ativismo vazio. Permanecer sem disciplina leva à estagnação espiritual. Percebeu aqui a dependência? Percebeu a dependência? Fazer disciplinas sem pertencer a Cristo faz-nos moralistas. Mas dizer que pertencemos a Cristo e não desenvolver estes hábitos e meios de comunhão com Cristo leva-nos a uma estagnação espiritual. Nós não desenvolvemos fruto. Então nós somos separados de Cristo ou para Cristo. E na realidade é o perigo do legalismo espiritual. Versículos 5 e 6 diz: porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, isto é o versículo 6, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Olha, ele estava a falar de uma coisa que tinha acontecido há uns momentos atrás, há umas horas atrás. Os discípulos eram quantos? 12, há umas horas atrás. E agora eram quantos? 11. Porque havia um entre eles que nunca esteve permanecendo em Cristo. Estava lá no meio, foi chamado por Cristo. Foi ou não foi? Não foi Judas que se auto-intitulou discípulo de Cristo. Foi o Senhor Jesus que o chamou como discípulo. Mas ele nunca quis permanecer a Cristo. Então ele praticou disciplinas tal qual como os outros todos, mas ele nunca esteve ligado à videira verdadeira. E como ele nunca deu fruto, o pai cortou e lançou-o fora.
O Senhor Jesus está a dizer uma coisa que eles têm noção completa naquele momento. Bom, completa não tinham. Tiveram após. Então aqui esta questão, Jesus não está a dizer sem mim vá pouco, vocês vão conseguir fazer pouco. O resultado vai ser pouco. Não, ele é categórico em dizer que sem ele nada podemos fazer. Claro que este nada não significa uma estagnação total da ação, do género, se vocês sem mim, vocês vão ficar múmias. Não, as pessoas vão conseguir fazer coisas e aí dá a confusão. As pessoas vão conseguir fazer coisas e até produzir coisas. E na medida que os crentes pensam, ai, aquele homem lê tanto, ou ora tanto, e vem todos os dias à comunhão, então ele tem uma espiritualidade muito forte. Não! Não é assim que as coisas se avaliam. É pelo fruto. Não é pelos hábitos. É pelo fruto. Esta frase, ela tem uma aplicação confrontadora. Aqui Jesus afirma que é possível orar sem depender de Deus. E nós não sabemos que isso é assim. Quantos doutores estão nas faculdades, já leram a Bíblia mais vezes que alguns crentes? Alguns pastores. E eles não dependem da videira e por isso não têm vida. Então Jesus está a confrontar os crentes, os discípulos, a dizer, olha, é possível orar sem depender. É possível ler a Bíblia sem ouvir o que ela está a dizer. E é possível servir sem amar. É possível servir sem amar. E nós, de igreja, nós temos de estar conscientes disso. Então não é na medida, na quantidade, mas é na intencionalidade com que nós fazemos as coisas. É na dependência. Então tudo isto é disciplina que nós estamos a falar, sem comunhão, ou seja, ela torna-se em religiosidade estéril. Ouça, fruto não é desempenho espiritual. Fruto não é desempenho espiritual. Isso nós conseguimos ter de uma forma natural, não precisamos de Deus. Mas fruto que glorifica o Filho no Pai, isso é evidência da vida. Isso é evidência de vida. Permanecer envolve uma coisa, que é aquilo que eu estava a dizer. Como é que nós permanecemos em Cristo? Permanecer em mim e as minhas palavras em vós. Então a forma de permanecer em Cristo é quando nós somos cheios da sua palavra. Porque é a sua palavra que nos limpa, é a sua palavra que nos transforma, é a sua palavra que nos alimenta, é a sua palavra que nos lava, é a sua palavra dentro de nós que nos traz a vida que está em Cristo. Por isso é que Jesus diz assim no versículo 7 e 8, se permanecerdes em mim, e ele diz o quê? E as minhas palavras permanecerem em vós. Não há outra forma. E como é que eu permaneço em Cristo? Sabem como é que nós temos aqui o relato, o relatório, aqui a análise? Permanecer em Cristo é quando as palavras dele permanecem em nós. E diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Ouça, aqui Jesus nomeia explicitamente duas disciplinas centrais. A palavra e a oração. A palavra e a oração. Então Jesus está a dizer assim, olha, não é apenas ler a palavra, é comer a palavra, internalizar a palavra, porque a palavra tem que permanecer em nós. Não é passar por nós. É permanecer em nós. Aqui é preciso silêncio. É preciso meditação, é preciso reflexão, é preciso contemplação. É preciso nós sermos lembrados da palavra do Senhor e dar tempo para que ela seja digerida, para que ela seja internalizada nas nossas células espirituais. Deixe-me dizer assim. Há um problema muito grave que se chama, eu ia dizer bulimia, mas a realidade é quando uma pessoa come e mete as mãos à boca e aí expele tudo logo fora. O que é que alimentou?
O que é que alimentou? Até sai aquilo que ainda não tinha entrado. Sai líquidos, sai outras coisas mais do que o corpo tem. E muitas vezes nós fazemos assim com a palavra do Senhor. Ainda ela não entrou e nós já estamos a largá-la fora. E aquilo que o Senhor Jesus está a dizer é: permanecer em mim e as minhas palavras em vós. Então ela não pode ser apenas lida, ela tem de ser internalizada, meditada, memorizada, submetida. Vocês têm que estar submissos a ela. E em relação à oração, que ela flui da comunhão. Muitos cristãos usam aquela parte do versículo: pedireis tudo o que vocês quiserem e vos será feito. À margem, paralelamente àquilo que o Senhor Jesus está a dizer. Porque aquilo que o Senhor Jesus está a dizer é que esta oração deve fluir da comunhão com Cristo, com o Senhor da palavra, com a própria palavra. Então o pedido não nasce de um coração desalinhado, tirado da videira, mas ela tem de ser uma oração de algum ramo que esteja alinhado, enxertado na videira, para que aquela oração flua da comunhão que existe entre nós e Cristo. E não é Cristo a submeter-se a nós. Senhor, faz isto por amor do teu nome. Porquê? Porque eu quero. E como eu termino a oração em nome de Jesus, tu és obrigado a fazer, porque tu na tua palavra dizes: tudo o que eu pedir no teu nome, tu tens de fazer. Ora, não era mais nada, nada menos. Não queriam mais nada. Mas aquilo que o Senhor está a dizer é: permaneçam em mim e eu em vós. E assim, quando vocês orarem, o que é que sai de vós? A palavra do Senhor. Então é uma oração que está conectada com o Senhor Jesus. Vai orar exatamente o que o Senhor Jesus quer. Quando Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ele mostra que o permanecer tem um conteúdo concreto, é a palavra de Cristo a habitar em nós. E a oração a fluir dessa habitação. Deixe-me lembrar Colossenses 3, 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17 mostra isto de uma forma muito clara. Diz assim, 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas não é uma palavra que sai apenas. Tanto que ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E isto fazendo em nome do Senhor Jesus é fazendo em responsabilidade e em identidade com o nome do Senhor. Ora, vocês não se vão apresentar lá fora em nome da Presidente da Junta daqui da Freguesia da Azueira e Sobral e dizem uma coisa qualquer que vos sai da cabeça e comprometem a nossa junta, a nossa freguesia com alguma coisa que vos saiu da cabeça. Vocês veem ali alguma necessidade lá fora e chegam lá assim: olha, eu em nome daqui da Azueira e Sobral da Abelheira comprometo-me a que vocês vão ficar sem essa necessidade. E vocês acham que isso comprometeu a pessoa? Não, mas se vocês tiverem uma conexão claríssima com o Presidente da Junta e ela disser assim: olha, Alexandre, quando vocês virem uma necessidade desta qualidade, desta categoria, vocês podem comprometer-me que eu vou suprir essa necessidade. E então isso aí é outra coisa, certo? Eu estou em ligação, conexão com essa responsabilidade e posso chegar ao pé e dizer assim: olha, em nome da Junta de Freguesia da Azueira e Sobral da Abelheira, o teu problema está resolvido. Tens de fazer um e-mail assim assim e daqui a umas semanas dão-te a resposta. E pronto. E está feito. Quem é que foi a responsabilidade? De lá. Eu sou apenas um meio. E a oração é um meio tanto para nós como para os outros. Mas nós não podemos comprometer Jesus para fazer uma coisa que ele não se comprometeu a fazer. Está claro? A palavra que habita gera uma vida que transborda em obediência e gratidão. Então Jesus conclui: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto
e assim vos tornareis meus discípulos. Ouça, como é que nós nos tornamos discípulos de Jesus? O que é que Jesus está aqui a dizer? É aos olhos dos outros. Porque Jesus já está a enviar discípulos. Eles não vão ganhar o estatuto de discípulo depois de dar fruto. Eles só dão fruto porque são discípulos. Mas aos olhos dos outros, por isso é que Jesus diz no mesmo sermão, na mesma disciplina, na mesma cadeira daqui da faculdade, no último dia, diz: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o amor é o fruto maior. Então aqui a realidade é que Deus quer que nós deiamos fruto, fruto que glorifica o Filho. Porquê? Fruto que se identifica com o Filho, em que glorifica o Pai. Deixem-me dizer mais uma coisa em relação à oração. 1 João 5,14. Porque esta é a nossa confiança. E esta é a nossa confiança. Vejam lá qual é a nossa confiança. E esta é a confiança que temos para com Ele Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele coloca o seu ouvido para ouvir e dizer: ah, tão bom, ai, que música para os meus ouvidos. Era isto que eu queria que tu dissesses. Vamos fazer. E esta é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15, o que é que diz? E, agora repare, isto é um fruto daquilo que já foi ensinado naquele último dia, porque isto é João a escrever posteriormente já. E se nós sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, porquê? Porque pedimos segundo a sua vontade, então também há aqui uma coisa: estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, porque eles não vão contrariar a sua vontade, mas eles vão ao encontro da sua vontade. Então a oração está sempre sujeita à qualidade da leitura da palavra. E deixe-me dizer o seguinte: na medida em que nós nos sujeitamos à palavra, nós começamos a orar segundo o que é agradável ao Senhor e cada vez com mais eficácia. Mas deixe-me alertar o seguinte: quem lê e quem ora é atraído ao corpo para ser um servo desse corpo. E o resultado final, o fruto final que nós vemos quem ora muito, é a qualidade do seu serviço. A qualidade da sua oração é definida pela forma como serve os outros. Estou-me a fazer entender? Está a perceber a escadinha? Que na realidade todos são dependentes de todos e não há um mais importante do que o outro, porque o meu serviço a vocês só vai ter qualidade se ele for feito numa unidade entre a minha oração e a minha leitura da palavra, a minha observação acerca da palavra, de quem é Jesus Cristo. Por isso é que ele começa a dizer: eu sou a videira. Então todos os que vão dar fruto têm que ser um fruto da videira. E nunca vi uma videira a dar um abrunho. Por mais saboroso que ele seja, nem um pero, nem uma maçã, nem um morango, a videira dá fruto. Ainda agora a semana passada, foi esta semana, creio eu virei para o meu filho, ele tinha trazido uma taça de uvas saborosíssimas. E eu disse: o pai pode comer aqui este fruto? E ele disse: fruto? E eu disse: sim, é fruto. O Senhor Jesus diz que é fruto, porque ele diz que é a videira verdadeira. E o fruto que sai da videira é a uva, então posso comer um bocadinho deste fruto. E ele ficou assim a olhar para mim. Mas a realidade é que nós podemos ir ensinando e fazendo estas analogias bíblicas, porque é realmente o fruto saboroso tem de vir da videira. Não podemos inventar qualquer outra coisa. A identidade é dele, então o resultado também vem dele. Então, na medida em que nós nos sujeitamos à palavra, começamos a orar cada vez mais segundo a sua vontade e a qualidade do nosso serviço abrange todas essas qualidades. Amém? Estamos juntos? Peço ao grupo de louvor que possa subir. Vamos orar para que o Senhor possa fazer
permanecer a sua palavra em nós, que nós estejamos disponíveis, que nós estejamos atentos, que nós estejamos mais do que disponíveis e atentos, que nós estejamos com vontade, com fome e sede da justiça do Senhor na nossa vida. Nosso querido Deus, amado Pai, é com gratidão, Senhor, que nós nos dispomos a ouvir a Tua palavra. Mais do que dispor a ouvir a palavra, Senhor, nós queremos ser aumentados na fé, queremos ser aumentados nesta fome, nesta sede da Tua palavra. Nós queremos ser aumentados nesta consciência da dependência da Tua palavra. Senhor, usa o nosso tempo aqui, usa a Tua palavra aqui. Senhor, usa, Senhor, para que o nosso coração possa ficar sensível ao Teu Espírito, à Tua voz, à Tua palavra, para que nós possamos ser instruídos, guiados, formados à Tua vontade. Senhor, que não seja o molde do mundo a limitar a nossa mente, mas que a nossa mente seja renovada e transformada pela Tua palavra. Porque nós não queremos conhecer nada mais além da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, então usa-nos para que nós possamos glorificar o Filho no Pai. Usa-nos para que nós possamos glorificar-te no Teu Filho amado. Senhor, e todas estas coisas nós pedimos no nome do Senhor Jesus, porque sabemos que é nele, Senhor, que nós temos uma ação direta contigo. Damos-te graças, Senhor, porque tu rasgaste o véu de alto a baixo e nos deste acesso direto ao teu trono da graça. Senhor, e nós te pedimos, acreditando que nós estamos a pedir em tempo oportuno para sermos ouvidos e sermos estimulados a esta fé que tu produzes em nós. Senhor, que toda a nossa vida possa glorificar-te, Senhor. E como nós acabámos de cantar ainda há pouco, guia-nos aos que nos rodeiam. Ensina-me a falar. Ensina-me a amar. Ensina-me, Senhor, a ouvir. Ensina-me, Senhor, a ficar em silêncio. Para que tu possas dar fruto através deste ramo que em si mesmo é inútil. Quero agradecer-te no nome do Senhor Jesus, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás nesta manhã de ouvir a tua palavra, de discernir a tua vontade. Faz em nós a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. E amém.